importante nessa análise, que é basicamente como os átomos, íons e moléculas se organizam dentro de um material. E é essa organização que influi na propriedade dos materiais. E eles podem ser de 3 tipos. Cristalino, que é a organização ordenada desses átomos através de longas distâncias, só que isso influi várias propriedades incríveis, né, como dureza, resistividade, mas também é a mais suscetível a problemas estruturais, como cisalhamento, que causa discordâncias, e influi outras coisas também. Mas, enfim, isso já é outro assunto de ciência dos materiais. Mas esse é o cristalino, que é basicamente os átomos organizados de forma ordenada. E daí tem o policristalino, que é uma mistura do cristalino com um amorfo. E então ele tem uma parte ordenada e uma parte desordenada. E daí, obviamente, estrutura diferente influi em propriedades diferentes. E o amorfo, que a estrutura amorfa, ela é não cristalina e os átomos, eles não são ordenados. E isso, por conseguinte, gera outra propriedade. Como, por exemplo, ele pode ser mais maleável, ele também não possui uma resistência muito... Pode não ter uma resistência muito boa. Isso também pode influenciar em deformações plásticas, elásticas, enfim. O que vocês precisam entender é que estruturas diferentes causam propriedades diferentes. Bom, só para vocês terem uma noção, geralmente os metais têm estrutura cristalina, ou seja, eles são bem resistentes. E geralmente vidros e cerâmicas, geralmente, tipo, tô generalizando legal, óbvio que podem ter outras estruturas, mas 90% metais têm estrutura cristalina e cerâmicas, vidros, alguns polímeros têm estrutura amorfa, só para vocês entenderem melhor as características que geram cada estrutura. E temos as redes espaciais. O que são essas redes espaciais? São conjuntos de pontos em um espaço. E é com esses pontos que os átomos e grupos de atômicos, eles se associam e formam os cristais, né? As redes cristalinas. Se vai ser cristalino, se eles não se arranjarem ordenadamente, vai ser amorfa. Então, é basicamente isso que formam as redes espaciais. São pontos que causam a organização desses átomos e grupos atômicos e eles se ordenam da forma que os convém em cada material. E daí, essa rede mais o motivo de agrupamento vai formar a estrutura cristalina. E agora é uma parte muito importante, a célula unitária. Bom, o que é a célula unitária? Vamos lá, a gente está vendo a estrutura de um cristal. A estrutura de um cristal é basicamente o que a gente pega para analisar é o retículo cristalino. Então, a gente tem um material. A gente pega uma parte bem pequenininha, quase infinitesimal desse cristal e tem o retículo cristalino. E dentro desse retículo cristalino, nós temos a célula unitária, que é a menor parte que ainda possui a estrutura do cristal. Ou seja, nessa parte infinitesimal, que é a célula unitária, a gente ainda possui a estrutura do cristal e todos os átomos que compõem esse material. Ou seja, se no material tem 3 oxigênios e 1 alumínio, nessa estrutura do cristal, que é a célula unitária, vai ter 3 oxigênios e 1 alumínio, por exemplo. Na verdade, teria que ser 2, né? Mas tudo bem. Então, a célula unitária é a menor parte de um material que representa a simetria ainda da estrutura do cristal. Então, vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Então, a célula unitária representa a simetria de estrutura do cristal e consiste em um pequeno grupo de átomos que formam cadeias repetitivas ao longo do retículo cristalino. Ou seja, é o que eu falei, o retículo cristalino, a gente pega uma partinha da estrutura do cristal e nessa partinha tem várias células unitárias, que é a menor parte da molécula, do material em si, que ainda tem a estrutura dele. E ela se repete várias vezes ao longo do material.
Então, aqui, ó, dá para exemplificar certinho. O cubo maior, que é esse azul mais claro, é o retículo cristalino. E esse azul meio verde, mais escurinho, é a célula unitária. Dá para ver que ela se repete várias vezes ao longo do retículo cristalino. Bom, redes bravais. As redes bravais, basicamente, são as configurações as configurações básicas que resultam da combinação e da organização dos sistemas de cristalização. Ou seja, são as formas que uma célula unitária pode ter. E as principais redes bravais, com certeza a cúbica, daí tem a tetragonal, ortorrômbica, monoclínica, triclínica, trigonal, ou romboédrica e hexagonal. Bom, as mais importantes, assim, 90% vai ser cúbica e hexagonal. Ó, vamos ver as imagens. Deixa eu ver. Ó, já volto naquele slide. Então, nós temos 14 redes bravais. As 3 primeiras são as cúbicas, que são as mais importantes. Temos a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. Bom, e temos aqui embaixo as ortorrômicas. Não são muito comuns, como eu disse, 90% é cúbica e hexagonal. Bom, um exemplo de ortorrômica é o topázio. Viu? Já são materiais meio não convencionais do dia a dia. Então, temos essas 14. Cúbica simples, cúbica de corpo centrado, né, CCC, cúbica de face centrada, CFC, tetragonais, ortorrômbicas, romboédricas, monoclínicas, que é basicamente a cúbica, só que com uma angulação diferente. Voltando para cá. E são, como eu tinha falado, são 7 possíveis combinações diferentes. E daqui ele falou A, B, C, alfa, beta, gama. Na verdade, são os parâmetros de rede de de rede. Falando chulamente, é os lados da célula unitária. Mas vamos. Deixa eu ver que tá tendo um barulhinho aqui. Voltou? Tá sem som? Voltou? Beleza, então. Bom, então é isso que eu estava falando. Vamos entrar mais profundamente o que são esses parâmetros de rede. Que nem eu falei, chulamente, os lados da célula unitária. Aqui, ó, o que eu tinha falado. 90% das estruturas cristalinas vão ser CCC, que é cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal. Por quê que elas são 90% dos materiais que a gente tem no mundo? Porque elas têm o fator de empacotamento atômico maior. Ou seja, o quão próximo esses átomos estão, o fator de empacotamento é maior. Ou seja, os átomos deles estão mais próximos. E isso ajuda muito na ordenação da estrutura cristalina. Mas a gente vai falar disso ainda hoje. Aqui, ó. Sistemas cristalinos, definições. Parâmetro de rede são as dimensões da célula unitária, arestas, ângulos, entre outros. Foi o que eu falei, chulamente é os lados da célula unitária quando elas estão inseridas em um plano cartesiano. O número de coordenação, NC, é o número de átomos vizinhos próximos a um átomo que a gente está analisando. E o fator de empacotamento é a fração de volume da célula que corresponde às esferas sólidas, que são esses átomos. Ou seja, quanto maior o fator de empacotamento dentro de uma célula unitária, mais átomos temos. Ou seja, menos espaços vazios dentro da célula unitária. Ó, mas para vocês terem ideia, parâmetro de rede, nós usamos ele para descrever o comprimento, largura
da célula unitária. Dá para ver certinho aqui que o A é basicamente a profundidade, C é a altura e B é a largura. Lembra que eu estou falando de uma forma mais fácil de entender. Eu não poderia falar, tipo, altura, largura e profundidade. São os parâmetros de rede. E os ângulos internos principais dentro desse plano cartesiano, o alfa, beta e gama. E o número de átomos? Bom, como eu disse, a gente separa as células unitárias por formatos, né? Ortorrômbico, cúbico, monoclínico, etc. O cúbico já é autoexplicativo, é um cubo. Então, nós temos essa estrutura e vamos cortar em forma de cubo, que é os que estão dentro dessa célula. E o número de átomos, depois que a gente separa o cubo, é a quantidade de partes do átomo que tem dentro. Ou seja, aqui a gente tem uma cúbica simples, nós cortamos em forma de cubo, separamos no caso, e vamos contar. Tá vendo que cada vérticezinho tem 1/8 de um átomo? Então seria 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais os de baixo, que é 1/8, enfim. Temos 8/8. 8 vértices vezes 1/8 é um átomo. Com o tempo, vocês vão ver que a visualização espacial de vocês em relação a células unitárias, estruturas cúbicas, enfim, estruturas no geral, vai melhorar, porque daí você acaba acostumando a analisar as partes dos átomos. Então, dá para ver que parece que cada vértice, cada partinha de átomo que tem no vértice, meio que a gente cortou a bolinha no meio. Daí cortou no meio de novo e cortou no meio de novo. Então, cada partinha dessa é 1/8 de átomo. E daí, multiplicando pela quantidade que tem dentro dessa estrutura cúbica, temos um átomo inteiro dentro dela. Isso em uma estrutura cúbica simples. Agora, em uma estrutura de corpo centrado, claramente ela fala que tem um corpo dentro desse cubo. Então, nós temos esse igual à estrutura cúbica simples, nós temos 1/8 em cada vértice, mas a gente tem um corpão ali no meio. Então, seria, juntando cada 1/8, nós temos um átomo inteiro, como se a gente pegasse e grudasse cada partinha. Uma em cima da outra, uma do lado da outra, vai dar um átomo, e um átomo inteiro no meio. Então, nós temos 2 átomos em uma estrutura cúbica de corpo centrado. Beleza? Número de coordenação. Como eu disse, o número de coordenação é a quantidade de átomos que estão em contato direto no átomo de análise. Então, o átomo de análise aí é esse verdinho. Daí temos esse primeiro aí, dá para ver que tem 6 átomos que tocam essa estrutura, então o número de coordenação é 6. Agora a gente tem ali uma estrutura CCC, que é cúbica de corpo centrado. O átomo em análise, que é esse verdinho do meio, dá para ver que se tem um átomo em cada vértice, 8 átomos vão tocar esse átomo central. Então, o número de coordenação dele é 8. É um número de coordenação excelente. Bom, vai fazer o fator de empacotamento aumentar, porque tem bastante átomo dentro dessa estrutura. E isso é bom, é o que eu tinha falado, 90% dos materiais do mundo são assim. E agora vamos lá. Fator de empacotamento atômico. Como eu disse, o fator de empacotamento, ele quantifica a quantidade de átomos que tem dentro da estrutura cristalina. E isso serve para o quê? Serve para determinar a qualidade do empilhamento. Ou seja, quanto menos átomos dentro de uma estrutura, menor o fator de empacotamento e menor a qualidade do empilhamento, porque vai ficar com muitos espaços interatômicos, e isso pode gerar vacâncias e pode evoluir para poros, e com certeza vai deixar o material mais frágil no final. E como que a gente calcula? Aqui a gente tem, exemplificando, 2 estruturas cúbicas, uma de corpo centrado e outra de faces centradas. E a fórmula geral do empacotamento atômico, basicamente, é o número de átomos dentro da estrutura cúbica. Bom, essa primeira é de corpo centrado, e como nós tínhamos visto,
Aqui temos 2 átomos. Então, aqui, ó, em verdinho, 2 átomos. O volume do átomo, que nós utilizamos a fórmula, que é 4/3 πr ao cubo. O R, a gente usa essa fórmula de 4R igual a raiz de 3A. A é o parâmetro de rede que a gente tinha visto. E como que a gente usa para... Como que a gente chega que esse R é raiz de 3A sobre 4? Bom, aqui dentro dessa estrutura cúbica, a gente vai formar um triângulo. A gente sabe que o parâmetro de rede é A. A gente pode realizar... A gente sabe que os parâmetros alfa, beta e gama são 90 graus. Então, dá para realizar Pitágoras e achar esse raiz de 3A. Mas, no geral, nem vai precisar fazer conta, porque os livros, exercícios já dão esse parâmetro, que é raiz de 3A. E daí você só precisa calcular. 4R igual a raiz de 3A, R igual a raiz de 3A sobre 4. Isso especificamente para a célula unitária de corpo centrado. Então, voltando para a fórmula dela. 2 átomos por célula unitária, vezes o volume do átomo nesse tipo de estrutura, que a gente chegou que é 4/3π, raiz de 3A, 4, que é o raio, elevado a 3. Tudo isso dividido pelo volume da célula unitária. Bom, como a gente já viu anteriormente, a largura, comprimento e profundidade do cubo, da estrutura cúbica, é igual. Então, seria o parâmetro de rede ao cubo. E aqui também temos a estrutura cúbica de faces centradas. E nós temos 4 átomos dentro dessa célula unitária. Por quê? É 1/8 em cada vértice. Então, nós temos um átomo inteiro só nos vértices. E nós também temos... em cada face do cubo, nós temos meio átomo. Então, meio mais meio, 1. Que são 2 laterais, nós temos 1. Mais 2 laterais, mais 1. E a lateral a lateral não. A parte de cima e a parte de baixo, temos mais 1. Então, as 2 laterais já nos dão 2 átomos. A parte de cima mais a parte de baixo já dá mais 1 átomo. E nos vértices já dá mais 1. Então, temos 4 átomos no total dentro dessa estrutura cúbica. Bom, falando agora deve estar um pouco confuso na cabeça de vocês, mas eu juro que com o tempo vocês vão conseguir visualizar melhor estruturas atômicas. Fica bem mais fácil com o tempo. Desenho técnico ajuda bastante nisso também. Então, voltando. Na célula CFC, que é de faces centradas, nós temos 4 átomos vezes o volume do átomo, que no geral todos os exercícios livres vão dar pra gente, mas é a mesma coisa que eu fiz na célula CCC. Vai ser basicamente 4 vezes o raio, que é raiz de 2 sobre A, que é o parâmetro dessa específica. O parâmetro da outra era a raiz de 3A. Vou jogar o 4 para o outro lado e vai ficar R igual raiz de 2A sobre 4. Mas como eu disse, vocês geralmente vai dar. Se pedir para você calcular o fator de empacotamento de uma estrutura cúbica de corpo centrado e de uma estrutura cúbica de face centrada, é isso aqui que vocês vão fazer. Vão só pegar o átomo, multiplicar a quantidade de átomos dentro dessa célula, multiplicar pelo volume do átomo e dividir pelo volume da célula unitária. São tudo, na verdade, são todas cúbicas. Então, o volume dela sempre vai ser o parâmetro de rede ao cubo. E daí só vai mudar o número de átomos dentro dela e o volume do átomo, que é esse. É basicamente isso. E daí nós temos também o índice de Miller. O que são esses índices de Miller? Eles servem para universalizar as famílias dos planos. Ou seja, imagina lá um plano cartesiano. O índice de Miller vai informar para a gente como essa estrutura se organiza em um plano cartesiano. E eles se organizam de forma HKL, ou seja, são 3 números, o X, o Y e o Z, para se organizar dentro do plano cartesiano, onde o H vai ser o X, o K vai ser o Y e o L vai ser o Z. Ó,
Vou mostrar para vocês a seguir. Então, basicamente, o índice de Miller segue para designar de forma universal as famílias de planos. Bom, vamos ver. Aqui, ó, planos. Dá para ver que esses numerozinhos entre parênteses embaixo são os índices de Miller. Dá para ver que os planos, eles interseccionam a célula unitária. A célula unitária dá para ver que aí que é cúbica. E os métodos que a gente viu de difração, eles vão medir também o ângulo entre os planos, que na verdade é um ângulo que a gente está acostumado, tipo, o ângulo em um cubo vai ser 90 graus, daí em um triângulo vai ser 60. Então é isso que a difração também vai falar para a gente. Então, para vocês terem noção aí do plano cartesiano com a estrutura cúbica dentro. Aí está falando 1, 0, 0. Significa que temos no Y e no Z, ele vai escolher um ponto dentro dessa estrutura. Esse ponto aqui, o 1, 0, 0, identifica que esse ponto está a 1 no X, 0 no Z e 0 no Y. Então, esse ponto 1, 0, 0 vai estar aqui no canto inferior. É que não tá dando, acho que não tá dando para vocês entenderem muito bem. Eu tô nessa primeira imagem cúbica e o plano que eu tô analisando é também um quadrado. É essa estrutura aqui, o plano é um quadrado, é a primeira. Se eu pegar esse pontinho no canto inferior esquerdo do quadrado, vai dar que ele está a 1, só varia de 0 a 1, daí 2 já é outra coisa. Enfim, vamos levar em conta que varia de 0 a 1. Então, esse pontinho no canto inferior esquerdo vai ser 1, só que ele está encostando no ponto X. Se ele está encostando no eixo X, significa que o Z é 0. Se está encostando no eixo X, significa que o Y é 0 também. Então, esse pontinho no canto inferior esquerdo é o ponto 1, 0, 0. A mesma coisa para os outros planos. Enfim, depois, se vocês quiserem entender melhor isso, eu posso gravar um vídeo, colocar no WhatsApp. Vocês podem pedir dúvida. Pedir dúvida não, perguntar dúvida para mim. Porque fica meio difícil desenhar certinho onde eu tô pelos slides. Bom, aqui temos diversos tipos de planos, só para vocês terem noção como que um plano pode estar dentro de uma estrutura cristalina, dentro de um plano cartesiano. A gente pode analisar a parte de cima da estrutura, analisar o plano diagonal, como se tivesse um triângulo. Bom, são várias formas. E isso é muito importante, porque na difração a gente consegue tudo isso pelos softwares. Então, é bem interessante. E agora, a parte mais importante, né? Que é as fases de um material. Bom, o que é a fase? A fase é uma parte homogênea dentro de um sistema material. Ou seja, vamos lá. Vamos pegar um quartzo, sabe? O material quartzo. Ele é todo manchado, né? Falando chulamente, ele é manchado. Cada mancha da mesma cor da outra e mesma textura é uma fase. Então, vamos lá. A gente pega um quartzo que nele tem 3 cores. Branco, preto e rosa. Toda a parte preta desse quartzo vai ser uma fase. Toda a parte branca vai ser outra fase. Toda a parte rosa vai ser outra fase. Então, resumindo, fase é a parte estruturalmente homogênea dentro de um material. E essa fase pode ser do mesmo jeito que a estrutura, cristalina ou amorfa. Uma fase cristalina vai ter o arranjo atômico definido, ordenado e uma estrutura repetitiva igual ao longo de várias distâncias atômicas, ou seja, ao longo de todo o material. E temos a fase amorfa, que ela não é ordenada e tem pequenas distâncias, porque se ela não é ordenada, ela vai ficar toda difusa ao longo da estrutura. Bom, e aqui tá falando um pouco sobre fase gasosa, que em todos os materiais, as fases gasosas, elas podem se misturar e formar uma única estrutura, porque é um gás, é um vapor, você não vai conseguir enxergar ele, diferenciar assim visualmente. Então, eles formam uma única estrutura, mas analisando
a fase dele em si, se você pega esse gás e coloca no software para analisar, você vai ver que tem vários tipos de gases, mas visualmente é uma fase só. Então, fase é visualmente, estruturalmente homogênea dentro de um material. Tipo quando você mistura água e álcool. Pô, você vai misturar, vai dar a mesma cor. Então, é uma fase só que analisando você sabe que tem duas estruturas diferentes lá. Então, fase é visualmente algo homogêneo em um material. E daí, pela análise de difração de raio-x, você consegue saber verdadeiramente quantas fases tem, porque visualmente é muito difuso. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai determinar essa estrutura cristalina por difração de raio-x. Bom, revisando o que a gente tinha falado na aula passada, o espalhamento de raio-x é quando essa radiação eletromagnética ela é dirigida a um material cristalino, ela é incidida, e daí esses elétrons eles vão vibrar e eles vão emitir ondas com frequência própria. Cada elétron de cada átomo tem a sua vibração própria, os elétrons dele vibram de uma maneira própria, e eles vão emitir frequência em todas as direções. Então, ó, a gente pega, incide a radiação eletromagnética no material, os elétrons desse material vai vibrar e vão emitir ondas de várias frequências, se forem materiais distintos dentro desse material, for uma mistura, e o nosso difratômetro vai coletar essas ondas e vai gerar um dado sobre isso. E é por isso que a superposição de ondas resulta na difração. Lembra que tem que ser uma interferência construtiva, senão vai ser muito difícil captar essas ondas se forem uma interferência destrutiva. Elas vão entrar em contato, não vai dar para analisar cada uma certinho. Então, é por isso que esse espalhamento de raio-x é muito importante. É ele que vai fazer a gente coletar os dados dos átomos a partir da vibração de elétrons. Então, ó, aí o que eu acabei de falar. Tem que ocorrer a interferência construtiva, que é quando o pico sobe junto com o pico de baixo, o vale desce com o vale de baixo. Então, é uma estrutura bem ordenada. Só que algumas direções, como nada no mundo é perfeito, vai ocorrer a interferência destrutiva e não vai causar uma boa análise. Por quê? Porque elas vão se colidir, vai destruir o foco. E é por isso que é importante que a interferência seja construtiva, o espalhamento seja coerente, o espalhamento de elétrons seja coerente, entre outros. Aí, ó, a lei de Bragg. Agora que vocês já sabem os planos cristalinos, a estrutura cristalina, dá para ver aqui que essas ondas eletromagnéticas, o raio-x vai incidir no átomo e vai refletir, vai difratar. Exatamente. Então, temos aqui, ó, raio-x incidente, raio-x difratado. E isso ocorre em cada plano no nosso sistema cristalino. Então, nós temos aqui, ó, esse DHKL é a distância interplanar e o HKL é o índice de Miller, que a gente já viu, que é basicamente como que essa estrutura cúbica, bom, é que a gente está lidando com estrutura cúbica aqui, né? Como essa estrutura cristalina está ordenada dentro de um plano cartesiano. Então, nós temos a distância interplanar HKL. E para haver interferência construtivas, os feixes 1 e 2 devem estar em fase de forma ordenada, né? Para a gente conseguir captar essa difração no difratômetro. E aqui a gente tem a fórmula que a gente já viu e não cansa, onde N é o número inteiro de ondas que incidiram nesse material, lambda é o comprimento da onda, D, a distância interplanar, HKL é para a gente identificar a organização dela pelo índice de Miller, e o seno de teta. Teta é o ângulo de incidência, só que 2 multiplicando toda essa parte. Por quê? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio que foi difratado. Então, temos 2 ângulos. Por isso, o 2 na frente. Aqui, se vocês quiserem dar mais uma olhada. Bom, agora fica mais fácil da gente visualizar a lei de Bragg sabendo sobre os planos cristalinos, células unitárias e organização atômica. Dá para ver que aqui os átomos também estão organizados certinhos. Com certeza é uma estrutura cristalina.
Porque se fosse amorfo, ia estar tudo difuso, ia difratar também difuso, ia ser mais complicado de analisar. E temos a distância interplanar, que é o DHKL que a gente tinha falado, que ela é função dos índices de Miller e do parâmetro de rede. Então, vamos lá, a gente tem um parâmetro de rede em uma célula que é A. Se for cúbica, vai ser A, né? Os 3 lados vão ser iguais. Mas, enfim, a distância vai ser igual o parâmetro de rede, falando estilamente o lado, dividido pelos índices de Miller, a soma dos quadrados deles. A raiz da soma dos quadrados, na verdade. Então, ó, h ao quadrado mais k ao quadrado mais l ao quadrado. Basicamente, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado no plano cartesiano. Aqui, ó, já deixei aqui em vermelho, que é válido para sistemas cúbicos. Mas, como eu disse, 90% dos materiais vai ser cúbico, então vocês vão conseguir aplicar isso em quase todos os materiais. Deixa eu ver a hora. Ah, deu tempo, graças a Deus. Então, vamos revisar tudo que a gente viu nessa aula. Cristalografia vai ser a parte da mineralogia que estuda os cristais. E, para mim, é uma das matérias mais interessantes que tem, porque imagina, você sabe que os materiais existem, você sabe, isso aqui é de plástico, isso aqui é de metal, isso aqui é cerâmica. Mas a cristalografia, ela estuda a menor parte desse material, como que esse material é feito, como que ele é ordenado, por que que ele é assim, por que que ele sofre essa deformação, por que que outro é mais duro, outro tem atração menor, outro não resiste à compressão, etc. É a cristalografia que vai estudar isso, vai estudar a parte da estrutura cristalina, né? Já é mais autoexplicativo. E daí nós temos as redes espaciais, que é cada pontinho no espaço é associado a um átomo, e se esse pontinho for ordenado, vai associar a um átomo, vai virar uma estrutura ordenada, né? Que é a cristalina. Bom, se esse átomo for difuso, daí já vira uma estrutura amorfa, já fica suscetível à deformação plástica, várias coisas. Daí nós temos a célula unitária, que é basicamente a parte infinitesimal do material, que ainda tem a estrutura dele. E essa célula unitária são cadeias repetitivas dentro do retículo cristalino, que nem a gente já falado. A gente pega uma pequena partinha de um material. Nesse material, a gente vai pegar uma parte menor ainda, mas que ainda tenha todos os átomos que compõem esse material. E essa parte vai ser a célula unitária, que é o que a gente vai aprender a fazer uma imagem ilustrativa no programa, depois da difração. Depois que a gente realizar, né, a difração. E temos as redes bravais, que são os diversos tipos de sistemas de cristalização que eu tinha falado. Tem a cúbica, tetraédrica, romboédrica, ortorrômbica, tem várias. E temos as estruturas cúbicas, que são as principais, e temos 3 tipos delas, que é a cúbica simples, que não tem nenhum átomo no meio, só tem os átomos dos vértices. Temos a estrutura de corpo centrado, que temos os átomos dos vértices e um átomo inteiro no meio. E temos a cúbica de faces centradas, que temos as estruturas atômicas nos vértices e em cada face do cubo, meio átomo. Então, sabemos que na estrutura cúbica simples, temos dentro do cubo um átomo inteiro. Na estrutura CCC, de corpo centrado, temos 2 átomos inteiros dentro do cubo. E na estrutura de faces centradas, temos 4 átomos inteiros dentro do cubo. Óbvio, o fator de empacotamento da estrutura de faces centradas vai ser maior porque tem mais átomo dentro do cubo. E temos os índices de Miller, que servem basicamente para designar a organização, né, de forma universal, a organização dos planos dentro de um plano cartesiano, para você saber localizar ele dentro de um gráfico, literalmente um plano cartesiano. Temos os planos cristalinos, que eles interseccionam a célula unitária em diversas direções. Esse plano cristalino, ele pode ser como se tivesse um triângulo dentro do cubo, pode ser como se tivesse um
um quadrado dentro do cubo, um retângulo, pode ser várias formas, que nem eu mostrei para vocês. E o mais importante, que é o que vocês precisam saber dessa aula, né, para quando a gente fazer a difratometria, vocês saberem do que serve, do que são aqueles resultados, é das fases de um material, que é a parte estruturalmente homogênea em um sistema. E a lei de Bragg, que a gente também citou, que é o que universaliza tudo isso em uma fórmula só. E os assuntos que a gente vai abordar na próxima aula, na aula de sexta-feira, que eu creio que vai ser uma aula bem rápida, porque tem menos informação assim que essa, é o método DRX, que eu vou ilustrar realmente como é a difratometria de raio-x. Vou mostrar também fotos do aparato da DRX, e que é o difratômetro, que vai ser o Shimadzu XGA 6000, e os resultados da difratometria do raio-x, porque também não adianta eu mostrar o aparelho para vocês e não mostrar o que ele vai gerar. Daí as radiações K-alfa1 e K-alfa2, que também a gente vai analisar dos gráficos, dos resultados que a gente vai obter pela difratometria. Os fatores que interferem a intensidade da radiação para a gente medir. Falar um pouco sobre, introduzir bem por cima mesmo, o método Richport, e falar quais softwares de refinamento eu vou mostrar aqui. É isso, gente. Eu tive que falar um pouco rápido hoje, porque eu fiquei com medo do tempo não dar, porque cristalografia é uma matéria bem abrangente. Bom, eu faço um curso disso aí, é basicamente isso. Então, são 5 anos que eu vou estudar isso. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem. Pode mandar por WhatsApp, pode perguntar. Se me ver na faculdade, pode perguntar também. Eu tô